Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu sempre tenho dito e vou continuar dizendo, estamos com as cinzas sobre a nossa cabeça e precisamos reconhecer o quanto que nós somos pecadores. O evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 18, de 9 a 14, nos ensina uma coisa muito importante que nós precisamos entender na nossa vida com Deus. Eu já começo até perguntando para você, quando você vai fazer as suas orações e você se coloca diante da presença de Deus, quais são as primeiras frases que você fala a Deus? Quais são? Aqui nós vemos, como no Evangelho, o fariseu e o outro, aquele homem pecador, o cobrador de impostos, que, na verdade, diante do povo de Israel, ele era como um pecador público. E ali, a posição dele e a posição do fariseu. O fariseu, aquela atitude orgulhosa, ele se coloca diante da presença do soberano, do Senhor, o Criador de todas as coisas, e se coloca como o perfeito, o cumpridor das leis. Eu jejuo, eu não sou adúltero, não sou desonesto, e ainda olha para o pecador que estava ali e disse: eu não sou como ele. Eu não sou como ele. Então ele se coloca diante de Deus como o perfeito, o que não erra. E além de tudo, ele ainda faz uma comparação. Eu não sou como aquele cobrador de impostos, que é um pecador, que é um grande pecador. Eu não sou como ele. Ele chegou num grau de reconhecimento de si próprio, de que já é o santo, que ele já não consegue enxergar um pecado sequer venial. O mortal ele já não comete mesmo, agora ele está numa atitude que nem o venial ele comete.
Então, na cabeça dele, está sendo agradável a Deus. Deus está muito feliz com ele. Então, ele chega lá no templo e diz: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Como é que são os outros homens? Eles são ladrões, eles são desonestos, eles são adúlteros, nem como este cobrador de imposto. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Perfeito, que homem perfeito. Deus está muito feliz com essa perfeição dele. Só que as coisas não são dessa forma, meus irmãos. A nossa primeira atitude, quando nós vamos a Deus e nos colocamos diante da presença dele, é de reconhecer o nosso nada. Nós não somos nada. Deus é tudo. E a prova de que realmente aquela pessoa ela vive a vida divina é quando ela reconhece o que ela é, pecadora. Quanto mais próximos de Deus, mais reconhecemos o nosso nada. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais distante, nós achamos que nós somos iguais a Ele. Está entendendo como é que é a coisa? E essa é uma das ações do diabo. O diabo, ele quer que você, na medida em que você vai fazendo as suas orações, na medida em que você vai fazendo as suas coisas e vai se relacionando com Deus, o diabo quer que você seja como o sapo boi. Sempre que eu vejo essa passagem do Evangelho, eu me lembro do sapo boi, que incha, incha, incha e incha, até explodir. Vai se enchendo de soberba, de orgulho, de vaidade. Eu sou melhor do que esse, eu sou melhor do que aquele. Na verdade, meus irmãos, é assim que eu sou, viu? Eu sou prepotente e orgulhoso. Quantas vezes eu me deparo com essa situação de me comparar com o outro. Quantas vezes eu me acho melhor do que essa ou aquela pessoa. Mas imediatamente eu já retomo e vejo que eu não sou assim. Que eu não sou nada disso. A tentação está constantemente ali, querendo que eu caia no orgulho, que eu caia na soberba, que eu caia na vaidade. Eu me lembro na história de São Benedito, que uma mulher vivia cooperando para que São Benedito se achasse melhor do que os outros. Mas não era por maldade, não. É que realmente São Benedito tinha uma vida santa. Mas São Benedito não se reconhecia com essa santidade toda que aquela mulher falava. Então, quando ele passava, a mulher gritava: é o santo, é o santo, é o santo. E São Benedito não queria saber daquilo, não. Mas a carne que nos engana, muitas vezes poderia levar São Benedito a se achar aquilo mesmo. E essa mulher trabalhava na feira. São Benedito foi passando um dia e ela disse: olha o santo, olha o santo. E ele foi, derrubou o tabuleiro, as coisas lá que a mulher vendia. E aí a mulher começou a xingá-lo de tudo quanto era nome. E aí ele disse: é isso que eu sou. É a atitude desse cobrador de impostos que nós estamos vendo no Evangelho de hoje. Ele bate no peito: meu Deus,
tem piedade de mim, que sou pecador. Tem piedade de mim. Eu sou um pecador. Meus irmãos, é assim que nós devemos nos colocar diante de Deus. Vocês já viram que a missa, o sacrifício da Santa Missa, começa com em nome do Pai e logo em seguida nós somos chamados a reconhecer que somos pecadores? Porque ninguém pode se aproximar de Deus imaginando que seja o puro, o santo. Só Deus é puro. Só Deus é santo. E Nossa Senhora, porque ela foi preservada do pecado original, e mesmo assim, na humildade dela, ela não se reconhecia superior a ninguém, tanto que ela diz: eis aqui a escrava do Senhor. Essa humildade que é importante na nossa vida. Tomemos cuidado, meus irmãos. Tomemos muito cuidado para que diante das nossas atitudes nós não entremos na onda de ficar comparando com o outro. Porque eu vou na missa todos os domingos, eu sou melhor do que aquele que não vai. É claro que você é melhor do que aquele que não vai. Nós temos que admitir, mas nós não podemos nos achar os poderosos e os santos só porque eu vou na missa ao domingo. E graças a Deus que vai na missa ao domingo. Mas quando nós olhamos e entramos no nosso interior, nós percebemos a vaidade, o orgulho que nos domina, que está ali. E aí nós temos que reconhecer: sim, Senhor, eu vou na missa ao domingo, mas quantos pecados que eu ainda carrego. É verdade, Senhor, que eu melhorei nisso, mas eu piorei naquilo. Você está entendendo como é que é a nossa vida? E se nós fazemos um verdadeiro exame de consciência, nós perceberemos que realmente nós não somos nada, que nós somos pecadores e grandes pecadores. Sempre vai surgir alguma coisa. Repito, quando eu penso que eu deixei a vaidade, o orgulho toma conta. Quando eu penso que eu deixei o orgulho, a soberba já veio. Quem somos nós? Meros cobradores de impostos. É isso que nós somos. Nós somos aqueles que estão batendo no peito e estão dizendo: piedade de mim, misericórdia. Como o salmista vai dizer que Deus não nos trata como exigem as nossas faltas. Porque nós somos pecadores, somos, meus irmãos. Nós somos pecadores. Hoje em dia, dentro da Igreja Católica, infelizmente, nós encontramos pessoas que vivem apontando o erro desse padre, o erro daquele padre, o erro daquele fiel. Porque não sabe participar da missa, e aquela coisa toda. E quando eu digo assim, que o outro é isso, é aquilo, eu estou dizendo que eu não sou. Estão vendo o cuidado que nós precisamos ter? Precisamos ajudar o outro a sair das suas faltas, como já foi falado esses dias. Mas não entremos na onda de acharmos que somos melhores. Esse padre,
ele se acha melhor do que o outro porque ele usa a batina e o outro não usa. Aí aquela moça se acha melhor porque ela usa uma roupa mais assim composta e aquela moça de lá não usa. Externamente, sim, mas internamente, quantos pecados que nós carregamos. Por isso que eu procuro sempre me confessar. E até o fato de eu estar dizendo aqui que eu procuro me confessar, eu posso entrar no orgulho de me achar melhor do que aqueles que não estão confessando com frequência. Olha como é que é a nossa mesquinhez. Olha como é que nós somos. Mas peçamos a Deus a graça de realmente nós reconhecermos o que nós somos. Nós somos pecadores. Infelizmente, as consequências do pecado original nos levou a querermos ser sempre mais, sempre melhor do que o outro. A gente já vê ali nas competições, quando tem jogo de futebol, quando tem as Olimpíadas e tudo, a gente vê ali aquela competição, né? Eu tenho que ganhar, eu tenho que ser melhor. E nós entramos na vida com Deus, e em vez de nós entrarmos na vida com Deus e vivermos em Deus, nós olhamos para o lado e começamos a simplesmente a fazer comparações. Não façamos comparação. O que esse homem, ele mostrou, esse fariseu, foi justamente essa comparação. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. E aí vem todos os pecados que os outros cometem e ele não comete. Então ele é o bom, ele é o santo. E quanto mais, meus irmãos, nós vamos entrando nessa linha, nós vamos nos achando melhor e pode chegar até o ponto de acharmos até que somos mais do que Deus, ou que chegamos no ponto de ser como deuses. Foi aquilo que a serpente maligna, o diabo e Satanás, falou para Eva: se você comer do fruto daquela árvore, você vai ser como Deus. E aí Eva desejou ser como Deus. Que Deus tenha piedade, que Deus tenha misericórdia de nós. Uma das coisas que nós poderíamos fazer no dia de hoje é lutarmos para não fazermos comparação. Isso é uma boa penitência. Não fazer comparação. De dizer eu sou melhor porque eu rezo o texto, eu sou melhor porque eu vou na missa, eu sou melhor porque medito a palavra de Deus, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor. Batamos no nosso peito e digamos: eu sou o pior. Eu sou o pior. E como dizia São Felipe Neri: Senhor, coloque a sua mão sobre a minha cabeça, porque se o Senhor não colocar, eu irei fazer coisas muito extravagantes, coisas grandes, coisas ruins. E aí estava o reconhecimento de São Felipe Neri, que só com a graça de Deus é que ele poderia ter um coração humilde. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer.
valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.